Bom dia, meninos! Hoje a gente vai fazer a aulinha de revisão de prova. Antes eu queria parabenizar toda a turma, eu fiquei impressionada, porque a maior parte das aulas a gente deu presencial, mas teve algumas outras que realmente foi aulas remotas, né, por vídeo. E aí eu fiquei super orgulhosa de vocês, eu acho que 99% passou. Se eu não me engano, dessa turma, acho que ninguém ficou na média ou abaixo dela. Então, parabéns. Se ficou, eu acredito que tenha sido um ou outro aluno. E aí, às vezes, acontece mesmo, a gente não tá numa semana boa, não tá no dia bom, faz uma prova achando que era aquela resposta e não foi. Mas aí não fique triste, continue a estudar que vai dar tudo certo, tá? E aí, hoje é o dia de tirar todas as dúvidas, né? Se você assinalou alguma questão, você não tinha certeza, agora é a hora de você saber se o que você pensava era aquilo mesmo ou não, certo? Então, fica ligado aí. As notas elas já estão com o meio ponto da atividade, tá? Então quem fez, quem entregou, já foi somado esse meio ponto da atividade. E aí teve gente que nem precisou desse ponto, que tirou logo 10 de cara. E aí parabéns a todos, tá? Pelo esforço e pela determinação. Vamos lá conferir como é que ficou essa prova? Então vamos lá, primeira pergunta. São formas adequadas de se comunicar. Então, todas essas aqui seriam formas adequadas de se comunicar, né? Exceto uma. Aí eu peço a incorreta, tá? Então, vamos lá. Quem lembra dessa aulinha aqui? Essa aulinha aí fala de comunicação, né? E aí, nessa aulinha, ela vai falando sobre vários aspectos que a gente deve fazer, deve ter na hora de se comunicar, de entrevistar o paciente. E aí, neles, eu falo sobre algumas coisas que não deve ter, como, por exemplo, o autoritarismo, a indução por culpa, a defensoria. E aí eu falo algumas coisas que deve ser considerada, como, por exemplo, a empatia, uma consideração positiva. E aí eu falo também de coisas que ajudam a se comunicar, como, por exemplo, reafirmar, focalizar, resumir, tudo que você falou, o silêncio. E ainda falo sobre outras coisas que a gente deve evitar, né? Aqui, ó, evitar. Então, evitar ser moralista, evitar falar clichês, evitar provar ou concordar com veemência o paciente, né? Além disso, eu falei sobre os tipos de comunicação que existem, sobre relatório, etc e tal. E uma das coisas que eu falei também foi sobre a importância da comunicação não verbal, né? Então, o toque, os gestos, as expressões faciais que a gente utiliza também são formas de se comunicar. Então, vamos lá ver a questão da prova, né? Então, deixa eu abrir aqui a prova. Pronto. Eita, não é essa. Aqui a prova, né? E aí eu falo, ser empático, ou seja, se colocar no lugar do outro, é uma coisa que a gente deve... É uma forma adequada de se comunicar? Claro, né? A gente sempre tem que pensar como é que o outro está se sentindo. Aí, segundo, fazer pausas é uma forma de se comunicar. Aí eu até falei, né? Que tem gente que fala e nem fala tanto que o outro se sente constrangido de interromper. Isso acontece muito com o paciente. Então, às vezes, a gente pergunta e deve se calar um momento para que ele possa pensar em toda a informação que ele está recebendo e que ele possa falar algo em relação a alguma dúvida, alguma angústia que ele tenha naquele momento. Então, fazer pausas é também uma forma de se comunicar. Agora, interromper para responder outras coisas ou sair durante a comunicação com o paciente aqui não pode. São coisas diferentes, tá? Fazer uma pausa durante uma conversa é uma coisa e você interromper a conversa é outra. E aqui tem os gestos, que aí foi uma das coisas que está lá na forma de se comunicar. E aí tem, ó, linguagem técnica. Você já pensou, você chegar lá para o paciente e dizer, olha, o senhor está estável, a pressão apresenta uma leitura de 180 por 90 e o pulso está a 140 e a saturação de oxigênio está a 85. O paciente vai entender alguma coisa? O familiar vai entender alguma coisa? Não. Então, essa linguagem técnica, ao se comunicar com o paciente, ela não deve ser utilizada. E aí, a letra E seria confirmar, ou seja, toda vez que você fala com o paciente, você tem que confirmar se aquilo que você falou, ele realmente entendeu ou não. Então, qual seria a letra certa aí do primeiro? Seria a letra D, né? No caso, a incorreta.
Ou seja, você pode ser empático, você pode fazer pausas, você pode fazer gestos, você deve confirmar aquilo que você está conversando com o paciente, mas você não deve apresentar uma linguagem técnica. Vamos ver onde é que estava todas essas letras lá no slide. Então, aqui, ó, no slide 9, tem aqui, ó, que a gente precisa ter empatia, que é a letra A, tá certo? Então, letra A tá aqui no slide 9. Aqui, ó, a letra B, que é fazer pausas, tá aqui no slide 4. E aqui tem, ó, o silêncio, né? Então, entre uma informação ou outra, você tem que fazer uma pausa, tem que fazer silêncio para que aquele paciente ele realmente entenda aquilo que você está falando para ele. E ele, se ele tiver alguma dúvida, ele tem espaço para falar, né? Se você só fala e quando termina, dá as costas e vai embora, ele não vai ter o momento para tirar as dúvidas, ele vai ficar constrangido de perguntar alguma coisa, certo? A gente tem os gestos aqui, ó, na expressão, né? Tanto na expressão facial, como os gestos, o toque, o silêncio, né? A pausa, o olhar, tudo isso faz parte do ser profissional de saúde. E no slide 8 da aula de entrevistas, tem falando, ó, sobre o uso do jargão profissional, ou seja, o uso do falar técnico, né? Do termo técnico para um paciente ou para um familiar está errado. Então, são armadilhas na comunicação, na entrevista. Essa seria a letra incorreta. A letra E está aqui, ó, em estratégias da comunicação, no slide 11, confirmação. Então, você sempre tem que confirmar com o paciente se o que ele falou é aquilo mesmo que ele queria dizer. Então, você vai lá e diz, o senhor quis dizer isso? Aí ele vai lá e confirma, tá certo? Então, sem dúvidas, a primeira questão é letra D. Linguagem técnica é uma coisa que a gente não deve usar com o paciente na hora de se comunicar, tá certo? Agora vamos para a segunda questão, sobre temperatura. Então, tem uma aula só de temperatura. Aí eu faço algumas perguntas. Por exemplo, letra A. A temperatura 36,2 é considerado hipotermia? Não, né, minha gente? É chamado normal, né? Então, não, é afebril. Ou seja, não tem frio nessa temperatura, é a temperatura normal, né? Uma temperatura boa para o corpo da gente. Letra B. De acordo com o horário do dia, a temperatura do corpo se modifica. Ou seja, cerca de 18 horas é o horário que é mais quente para o corpo da gente. Então, vamos lá ver onde é que está isso no slide. Só para não restar dúvida, no slide 10 você vai encontrar que a temperatura central do corpo da gente é de 36,2 a 38. Então, essa temperatura central, ela é considerada normal, né? E aí ele mostra que o horário do dia, nesse mesmo slide, que o corpo da gente está mais quente, né? Então, você vê aqui, ó, que entre meio-dia e às 18 horas, que é exatamente o horário que o corpo da gente está mais quente, ele chega no ápice. E aí, quando dá lá para 3 da manhã, é quando o corpo da gente tá mais frio. Por isso que normalmente a gente sente um friozinho de madrugada e quando é no final da tarde a gente sente muito calor. E assim vai, ó. Aí depois 6 horas da manhã vai subindo até meio-dia, chega meio-dia e sobe discretamente. Entre meio-dia e 6 horas da noite é o horário que o corpo da gente tá mais quente, tá? Então, 6 horas da noite é sim o horário que a gente tá mais quente. Essa é a resposta correta da prova. Então, essa aqui seria a letra B. Vamos ver por que não é as outras, né? Essa aqui eu já mostrei que não é, né? Porque é considerado normal e não que a pessoa está com frio, né? Não que está com hipotermia, certo? E aí vamos para a letra C. A perda de calor por condução é quando existe uma perda de calor devido a ondas de ventos nas áreas descobertas. Então vamos ver onde é que está isso. Esse slide, que é o slide 15, aí ele fala, né, sobre o que é radiação, o que é conversão, o que é evaporação e o que é condução. E o que seria condução, né? Aí ele fala que é o corpo que transfere para uma área mais quente devido por exemplo, o gelo, né? Então, aqui tem um senhorzinho, ó, que ele tá com o gelo na cabeça e aí essa área tá transferindo para outra área o calor da cabeça dele. Então, isso significa o que tem lá escrito? Não. Vamos ver o que seria, então? Aí aqui tem falando, ó, radiação. O corpo deixa escapar ondas de calor na superfície descoberta através do vento também, né? Então, seria basicamente radiação, essa letra, ao invés de condução. Então, está errada, tá?
Aí vamos ver a letra D. No estresse, a temperatura do corpo cai. Pelo contrário, né? O estresse libera noradrenalina, libera adrenalina e o calor, ó, aumenta, né? Aumenta a temperatura. Também tem no slide isso. E a letra E, o termômetro de membrana timpânica leva 2 minutos para atingir o valor da temperatura. Também está errada. É 2 segundos e não 2 minutos. Também está lá no slide. Se vocês tiverem dúvida, fala comigo que eu mostro qual é o slide que tá lá, tá? É só para vocês não ficarem, eu vi alguma coisa, isso aqui, para ocorrer um pouquinho, já tem 10 minutos de gravação, eu tô na segunda questão ainda. Essa terceira questão foi super fácil, né, minha gente? Então, como é que eu calculei isso aqui? Veja, aqui a gente tem letra A, B, C, D e E. Veja como eu fui legal com vocês. Por exemplo, se você só errou a letra A e a B, então eu só tirei 2 décimos de cada uma. Então, essa questão ainda valeu 0,6. Se você acertou 3. Se você acertou 8, então ia valer 0,8. Se você acertou 1, então vai valer 0,2. Tá certo? Então, foi 2 décimos cada letrinha dessa. E aí, qual seria? Esse grupo deve ser descartado numa caixa específica para pérfuro cortante. Qual é o grupo de pérfuro cortante? Já tem até dizendo aqui, né, minha gente? Muito fácil. Letra E. Foi dada essa questão. Letra B. Esse grupo deve ser descartado sacos pretos. Qual é o grupo que tem saco preto? É o lixo doméstico da casa da gente, né, minha gente? Letra D. E aí, esse grupo... deixa eu parar de tremer aqui. Pronto. Esse grupo deve ser descartado em sacos brancos leitosos. Qual é o grupo que é descartado branco leitoso? Grupo A, risco biológico. Esse grupo deve ser descartado galões coletores específicos para produtos químicos. Qual é o grupo? Grupo químico, letra B. E letras E, esse grupo deve ser descartado as caixas blindadas. Caixa blindada é resíduo radiológico. Super fácil essa questão. Tá aí, seria no caso E, D, A, B, C, certo? A alternativa correta aí. Vamos para a próxima questão, falando sobre os sinais vitais. Ops, eu subi aqui. E aí ele fala, responda V para verdadeiro e F para falso. Esse aqui eu também considerei, tá, minha gente? Se você só errou uma questão, 2 questões, cada questão dessa vale 0,2. Então, eu não anulei a questão porque você errou só 1 ou 2 questões, certo? Eu fui calculando de questão por questão. Então, vamos lá. Letra A. A frequência do pulso normal é de 60 a 100 batimentos por minuto. É considerado normal? É. Correto. Então, verdadeira essa primeira questão. Aí, letra B. Existem lugares para avaliar a frequência, o ritmo e a força do pulso. Aí são elas, quais são as artérias, né, que a gente tem, porque a gente consegue ver o pulso. Aí tem a temporal, jugular, jugular é veia, minha gente, não é artéria não. Então, qual seria a certa aqui? Carotídea, né? Aí tem braquial, tá certo, radial, tá certo, femoral, tá certo, popliteal, foi uma semi-casca de banana, né? Porque jugular é veia, a gente não vê pulso pela jugular. O certo aqui seria a carotídea. Letra C. A hipotensão não existe um valor exato, e sim quando o paciente apresenta sinais e sintomas como náuseas, vertigens e tontura. Certíssimo, foi o que eu mais falei em sala. Então, como é que você sabe que uma pessoa está hipotensa? Pelos sinais e sintomas que ela apresenta e a pressão está abaixo de 12/60. Mas, por exemplo, a minha pressão é 9/60. Eu estou sentindo alguma coisa? Não. Então, a minha pressão ela está normal. Eu só vou dizer que ela está baixa quando eu apresentar esses sinais e sintomas. Então, aqui era verdadeiro. Então, aqui já tem V, F, V. Os homens têm uma frequência respiratória menor que as mulheres. Correto também, minha gente. Porque o pulmão do homem é maior, a caixa torácica do homem é maior. Então, ele não precisa respirar tanto quanto a mulher. A mulher respira mais vezes do que o homem. Então, essa aqui é verdadeira também. Eu até falei em sala de aula, também está lá no slide. E letra E, quando o sistema nervoso simpático é estimulado, a pressão arterial aumenta. Toda vez que o simpático é estimulado, tudo aumenta. Lembra que eu dei essa dica para vocês? Então, essa aqui também é verdadeira. Qual seria aqui? V, F, V, V e V. Pronto. Esse é o gabarito certo dessa questão, não é isso? Vamos para a próxima.
Explique o que é dosímetro. Gente, essa aqui foi muito fácil, muito fácil. Dosímetro e qual a importância dele. Aí muita gente só disse o que era, eu ainda considerei, viu? Mas era para ter dito qual é a importância para o radiologista. Dosímetro é um aparelho que vai quantificar o quanto de radiação aquela pessoa tem, né? E a importância é que para medir o quanto aquela pessoa deve ter de radiação por semana, o máximo que ela pode ter, né? Quando ultrapassa isso, o dosímetro avisa e aquela pessoa tem que ser afastada do trabalho por aquela semana, por aquele mês, etc e tal. Então, isso é o que a importância do dosímetro é isso, super fácil. Aí, sexta questão. Cite um equipamento de proteção individual específico para radiologia. Aí você poderia botar o dosímetro, mas poderia botar também todas aquelas outras proteções, né? Plumbíferas, ou seja, que tem chumbo para proteger. Por exemplo, óculos plumbíferos, ou então a própria avental de chumbo, qualquer coisa eu ia considerar, tá certo? Vamos para a próxima questão, sétima questão. Quais são as pessoas que temos que ter uma comunicação diferenciada? Tá lá no slide, são crianças, não é isso? Crianças, idosos, surdos, pessoas que estão na UTI, tudo isso a gente pode considerar. Aí, oitava questão, o que são os sinais, o que são os sintomas? Sinais são qualquer tipo de sentimento ou sentido que a agente profissional de saúde consiga verificar, consiga aferir, ou seja, febre a gente consegue verificar através do termômetro, então ele é um sinal. E sintoma é qualquer coisa que o paciente sinta e que a gente não consiga verificar. Por exemplo, o paciente pode estar com dor e se ele não falar pra gente, a gente não tem como saber. Então, por isso que ele é considerado como um sintoma, tá? Basicamente é isso também. E nona questão, quais são os fatores que interferem a respiração? Aí eu pedi, no plural, tem que dar pelo menos dois fatores. Aí tem exercício físico, a temperatura, a idade, tudo isso pode interferir a respiração, né? E por último, muita gente errou essa aqui, quais são os dois métodos para aferir a pressão? Só existem dois métodos para aferir a pressão, é o método palpatório e auscultatório. A gente até viu isso lá no laboratório, lembra? De semiologia, a gente verificou através dos dois métodos. O método palpatório, ele não usa o estetoscópio, só usa o esfigmomanômetro. E o método auscultatório, a gente usa o estetoscópio e o esfigmomanômetro, tá certo? E aí teve gente que botou esfigmomanômetro digital e manual, colocaram umas coisas assim, aí não tinha como considerar, tá certo? Então essa é a provinha da gente. A provinha foi bem tranquila, não tinha nada do que vocês não viram em sala de aula. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a pontuação, porque às vezes acontece da gente somar rapidamente a pontuação de vocês têm a prova aí com vocês podem somar e aí acrescentam meio ponto para quem fez a atividade e aí vê se bate com a nota que eu dei para vocês, tá certo? Se tiver algum tipo de coisa errada, vem conversar comigo pelo WhatsApp que a gente altera, tá certo? É isso, meninos, espero que vocês tenham gostado da prova, eu tô muito orgulhosa de vocês. Até a próxima semana com mais uma aulinha. Tchauzinho!